Hello and welcome to Teach English, Rachel. I'm Rachel. Eu sou a sua professora de inglês. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que deixa muita gente confusa. Esse assunto é conditional clauses, frases condicionais. Hoje nós vamos falar sobre o first conditional. Então eu quero que você imagine a seguinte situação. Vai ter o exame final na escola, ou vai ter o vestibular. Ótimo, vai ter o vestibular. E daí eu penso a seguinte coisa. Eu penso que if I don't study, I'll fail. Gente, mas aqui cabe algumas perguntas para a gente entender o que significa o first conditional, tá ok? A primeira pergunta, eu vou com certeza participar da prova, fazer a prova? Sim, a resposta é sim. Eu com certeza vou fazer a prova. E eu vou com certeza ir mal, não passar na prova? Não sei. Talvez. Né? Eu não tenho certeza. É uma coisa que eu não sei. E o que eu tenho que fazer para não ir mal na prova? Não fracassar no vestibular? Eu tenho que estudar. Então, é esse o significado. Eu estou falando de uma coisa possível futura. É por isso que o first conditional a gente fala que é uma condição real. Por quê? Se eu não estudar, if I don't study, I'll fail vestibular, ok? Então, se eu não estudar, eu vou mal, eu não vou passar. Então, nós já sabemos que nós usamos para dar um conselho, para fazer, vamos dizer, uma ameaça, para eu pensar a respeito de uma possibilidade no futuro. Eu estou meio que pensando o que eu tenho que fazer para que isso aconteça ou que não aconteça. Então, eu agora tenho que pensar como é que eu construo o first conditional. O que eu tenho que fazer para quando eu estiver conversando com alguém, a pessoa entender que é esse o sentido que eu estou dando, que é uma coisa real, que eu entendo que existe essa possibilidade e qual é a condição para que essa coisa aconteça. Então, vamos olhar. Olha lá. Normalmente, uma sentença condicional é dividida em duas partes. Tá vendo que eu ainda já escrevi aqui em dois pedacinhos. Uma parte aqui em cima, a outra aqui embaixo, tá? Então, essa aqui é a parte 1 e a 2 aqui. A parte 1, eu vou chamar de condição. Então, essa é a condição. É o que tem que acontecer para que essa consequência aconteça, tá? A parte 2, então, eu vou chamar de consequência. Legal? Então, ó, tem uma condição, uma consequência. Se a condição for verdadeira, a consequência acontece. Vamos testar? If I don't study, se eu não estudar para a prova, vou levar pau. Vou mal na prova. Não é isso? Então, a consequência vai acontecer. E eu tenho que pensar agora como é que eu vou construir essas frases para que você entenda isso que eu estou querendo dizer. Então, como é que eu construí aqui? Presta atenção aqui no verbo, olha. If I don't study. Don't study. Que tempo verbal é esse? Isso. Então, olha. Eu usei o simple present. Usei o simple present. Só que aqui tá na negativa, por isso que eu coloquei o don't, tá bom? Don't study. E a consequência? Como é que eu fiz? Olha lá. Will fail. Eu falei a consequência no futuro. Muitas vezes eu vou usar o futuro com will, porque é o futuro que eu uso para falar de coisas assim que não são planejadas, né? Mas algumas vezes eu vou encontrar frases aí com o going to também. Então, vamos lá. A consequência com o going to. Então, vamos lá. A consequência com o going to. Então, vamos lá. A consequência com o going to. Então, vamos lá. A consequência com o going to. Então, vamos lá. A consequência com o going to. Então, vamos lá. A consequência com o going to. Então, vamos lá. A consequência com o going to. Então, vamos lá. A consequência com o going to. Então, vamos lá. A consequência com o going to. Então, vamos lá. A consequência com o going to. Então, vamos lá. A consequência com o going to. Então, vamos lá. A consequência com o going to. Então, vamos lá. A consequência com o going to. Então, vamos lá. A consequência com o going to. Então, vamos lá. A consequência com o going to. Então, vamos lá. A consequência com o going to. Então, vamos lá. A consequência com o going to. Então, vamos lá. A consequência com o going to. Então, vamos lá. A consequência com o going to. Então, vamos lá. A consequência com o going to. Então, vamos lá. A consequência com o going to. Então, vamos lá. A consequência com o going to. Então, vamos
future. Pessoal, outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Tanto faz eu falar if I don't study, I will fail. Ou I will fail if I don't study. Tanto faz a ordem. O significado é exatamente o mesmo. Tá entendido? A única diferença, quando eu inverto, eu coloco a vírgula entre uma frase e a outra frase. Se eu começo com o with, eu coloco a vírgula. Se eu começo sem o if, se eu começo com a consequência, I will fail, e na hora que eu passo para o if, não preciso colocar a vírgula. I will fail if I don't study. Tá entendido, gente? Espero que tenham entendido como é que a gente constrói o first conditional e para que a gente usa. Então, quando você estiver lendo, quando você estiver ouvindo alguma notícia, estiver assistindo um filme e você perceber uma frase no first conditional, você já entendeu que trata-se de uma condição possível, uma condição real. Estão falando de alguma coisa que pode ser que aconteça. See you next time then. Bye!